Seja muito bem-vindo ao Médico Mentor, o podcast que conecta a medicina ao universo business. Aqui, então, absolutamente tudo sobre gestão, mentalidade, crescimento empresarial para você, médico, que quer sair da mediocridade e utilizar o ambiente ou universo empresarial para crescer, liderar a tua equipe, liderar teus pacientes e entregar mais daquilo que é o resto dos convênios e daquilo que a medicina já está mal acostumada a entregar para os pacientes. Para a gente começar hoje, eu tenho um convidado, que é um convidado que é exemplo de liderança, exemplo de mentalidade empresarial. Imagina só, saiu de um nicho basicamente, essencialmente técnico, né? E construiu uma empresa, hoje o Serac, que é uma das maiores empresas aí de contabilidade e gestão empresarial. Somado a isso, foi para o universo da educação, lidera uma equipe gigantesca e desde mil colaboradores, 8.000 alunos. Cara, meus parabéns. O Johnny Martins aqui conosco para trazer um pouco desse universo empresarial, liderança, mentalidade, tudo um pouco aí que o médico precisa para poder crescer, evoluir, melhorar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E essa pluralidade de habilidades é muito interessante, né? Tanto do médico, do contador, do mentor, do gestor empresarial. Eu percebi que eu crescia muito mais quando eu estava fora da minha bolha. E eu falo que normalmente, quando a gente está na nossa bolha, bolha da contabilidade, bolha da medicina, a bolha, ela não te reconhece. Você só consegue um reconhecimento quando você fura a bolha. Quando você é conhecido fora da bolha, a bolha te reconhece, você é reconhecido na bolha. Então, assim, é um prazer estar aqui, é um prazer falar para a sua audiência, para os médicos, falar sobre gestão empresarial, falar sobre mentoria, né? Ter um grande mentor. E isso me ajudou muito na minha vida, na minha jornada empresarial. E eu tô aqui para contribuir. Maravilha. Johnny, você é conhecido como o Contador das Estrelas, né? Talvez esse título aí foi o título que muitas pessoas aí te conhecem e talvez estando próximo aí de grandes empresários, a gente pode tentar captar algumas coisas comuns, né? E para a gente entrar talvez no tema de mentalidade, eu gostaria que você trouxesse, pelo menos para nós, eh, coisas em comum dentro da mentalidade do grande empresário, que basicamente dentro da sua ótica está sempre presente e de alguma maneira se conecta com o resultado. Um grande empresário, ele é um cara que é extremamente competitivo. Sou um cara que sou extremamente competitivo e a maioria dos empresários de alta performance são competitivos. E quando você está na alta performance, dificilmente você consegue um equilíbrio. Você pode até buscar um equilíbrio, mas você não consegue. Em algum momento você tem que desequilibrar. E para você ser competitivo, eu acredito que tem três pilares que são muito importantes quando você quer construir uma jornada de sucesso. O primeiro é generosidade mental. Você tem que ser um cara que transborda na vida das pessoas, ou seja, você pega o seu conhecimento e multiplica esse conhecimento na vida de outras pessoas. Então, expandir o conhecimento, você só consegue quando você ajuda outras pessoas. Eu acreditei muito nisso e por isso que o negócio cresceu. Segundo, coerência ética. Você precisa ser coerente. Aquilo que você fala, você faz. Porque você vira um empresário de palco, você não vira um empresário real. Então, falo que conteúdo é muito importante, mas vende muito mais o contexto, quem você é, o empresário que você é, os resultados que você tem, com quem você se conecta e, por fim, a sua humildade intelectual. Você tem que sempre estar na cadeira de aprendiz. Uhum. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu prefiro muito mais eu não sei do que eu já sei. Eu prefiro muito mais ser curioso e aprender com uma pessoa que está na minha frente do que eu tentar fazer sozinho, com as minhas próprias convicções. Que pode ser até que eu chegue, mas eu vou demorar muito mais tempo do que eu olhar, por exemplo, o Daniel e falar, poxa, quais resultados que o Daniel tem que eu não tenho? Como que eu posso aprender com ele? Se eu sou um médico e eu quero ser um médico de sucesso e antecipar essa minha visão de ter resultados mais rápidos, é muito melhor eu me conectar com quem está na minha frente. Então, humildade intelectual é muito importante. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Maravilha. Amigo, seguinte, você está dentro, saiu de um meio, né, de um meio essencialmente técnico e que eu acho que dá para a gente traçar uma série de paralelos com o meio médico, né, que é Uhum. também um meio essencialmente técnico, aquele cara que ele quer viver para fazer a tarefinha. Como
que a gente sai dessa mentalidade e se transporta para uma mentalidade empresarial? Como a gente fura essa bolha mental, que eu acho que talvez esse seja o principal exercício para o médico que quer realmente escalar resultado, né? Não viver do resultado da tarefinha, né? Tem muita gente boa tecnicamente, Daniel, mas tem pouca gente entendendo o jogo por trás do jogo. E muitas vezes aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, ela não entende. Como ela não tem tanto resultado como um outro cara, um outro profissional que muitas vezes não tem tanto conhecimento, mas tem resultado. E aí fica julgando. Eu falo que o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa em silêncio, que são ótimos tecnicamente, mas são péssimos empresários, empreendedores, gestores, vendedores, não sabem fazer relacionamento, não sabem vender. Então, a formação técnica é muito importante. Eu sou advogado e sou contador. Tenho OAB e CRC. Tenho 2 MBAs e uma pós-graduação. Só que depois de alguns anos, eu tenho 39 anos, depois de alguns anos com essa formação técnica, eu entendi que a melhor forma de eu encurtar o caminho é aprendendo com os outros empresários e observando outros empresários e admirando principalmente, que eu falo que admira, mira. Quem se compara, para. Quando eu admiro, que admirar do latim é mirar a distância, quando eu miro a distância daquela pessoa, eu olho e falo assim, não é apenas o conhecimento técnico que sustenta ela até aqui, mas sim a coragem, a atitude, a mentalidade de ser um bom vendedor, a mentalidade de ser um bom gestor, de olhar para as pessoas do negócio, de olhar para os processos da clínica, de ter sistemas e tecnologia envolvida para entregar mais valor para o cliente. Eu falo, se você tem pessoas competentes, processos inteligentes, sistemas eficientes, você tem resultado extraordinário. Então, assim, eu preciso olhar para um outro profissional que tem resultado e entender que não é o conhecimento técnico apenas que levou ele até ali, mas sim outras habilidades. Então eu falo assim, a formação ela é importante. Ela baliza o seu consultório, o seu negócio. Mas a prosperidade vem da identidade por meio de habilidades que você desenvolve modelando outros empresários que estão na sua frente. Maravilha. Eu tenho uma lógica, Johnny, que é o seguinte, cara, eu acredito verdadeiro. Talvez a IA venha para quebrar um pouco esse paradigma, mas é um paradigma para mim que, pelo menos enquanto mentor de outros médicos e enxergando outros negócios, eu enxergo isso de uma forma relativamente clara, que é a capacidade de resultado gerado e valor entregue por cada unidade empresarial. E tem uma relação muito direta com a quantidade de pessoas lideradas ali. Para mim, que é uma métrica muito clara em relação ao crescimento, é a capacidade desse cara de fazer crescer o recurso humano, crescer pessoas, liderar pessoas. O quanto você percebeu essa correlação no teu negócio, quer dizer, cara, a partir do momento que eu entendi que para eu crescer, de fato ter mais resultado, eu vou precisar trazer mais gente. Como eu trago mais pessoas? Porque é aquela dinâmica do técnico, cara. Ele quer simplificar a vida para executar a tarefa. E a gente precisa sair dessa lógica, que é a lógica do líder, né? Uhum. Saber liderar. Como é que você transportou a tua mentalidade para ser verdadeiramente um grande líder? Ou em que momento da tua trajetória você percebeu essa lógica? Porque você veio de uma dinâmica de negócio familiar, né? Total. Talvez alguns vícios que vieram sei lá, de anos e anos, você precisou reconfigurar, remodelar para entrar numa outra esteira de crescimento. Como é que foi isso, cara? Pessoas são o maior ativo, né, que a gente tem do nosso negócio. Nosso negócio cresce baseado em pessoas. Então, já diria Simon Sinek, se você não entende pessoas, você não entende negócios. A empresa que a gente fala que não é nem uma empresa familiar, a gente fala que é uma família de empreendedores, ela quase quebrou em 2006 e eu tinha 20 anos. Eu cursava Direito. Aí meu pai se separou da sociedade e a gente começou a traçar um novo plano, eu, meu pai e minha irmã. E você falou de pessoas, o primeiro olhar, que é daquela época a gente tinha uma dívida que se trouxer valor presente seria uns 500 mil reais hoje com 8 funcionários. Então a gente começou a olhar, o primeiro pilar foi para as pessoas mesmo. E a gente entendeu que as pessoas têm sonhos, medos, anseios. A gente sabe que as pessoas muitas vezes colocam a emoção na frente da razão. Então a gente precisava entender delas. E a partir do momento que a gente entendia delas, a gente cobrava, gerava expectativa sobre elas, mas também recompensava elas. E a gente precisa estar num ambiente que a gente demonstre para essas pessoas que faz sentido para elas estarem ali. As pessoas, elas anseiam por direcionamento, por direção, elas querem direção. Cara, para onde você está indo? Eu quero ir com você. O que eu posso aprender aqui com você? Porque eu sempre chego lá para as pessoas do meu time e falo, ó, você fica aqui comigo pelo tempo que você achar que deve ficar. Mas enquanto você estiver aqui, eu quero que você dê o seu melhor.
E o que você vai aprender aqui comigo, que você pode levar para qualquer lugar, para qualquer empresa que você trabalhar, ou até para o seu próprio negócio, é a mentalidade. Então eu falo assim, que as pessoas têm 3 caminhos na empresa. Primeiro, treinamento. Eu falo que você tem que treinar o seu time para que ele possa sair, para que ele possa partir, mas você tem que ter uma empresa incrível para que ele queira ficar. É muito mais barato você treinar o seu time e ver ele sair do que você não treinar e ver ele ficar. Você tem medo que ele vá para... Não, treina ele. Lembra do que eu falei da generosidade mental? Treina ele. Compartilha conhecimento, treina ele. Cria metodologia, faz com que ele faça atividades que são de baixo valor agregado, porque aquele papo de guru de internet saia do operacional, isso é papo de guru de internet. A gente tem que olhar para atividades operacionais de alto valor agregado. Por exemplo, Flávio Augusto, quando ele está lá palestrando, ele está vendendo, ele tá na atividade operacional. Então, o primeiro caminho das pessoas é treinamento. Tem que treinar o time. Segundo caminho é você identificar a zona de talento de cada pessoa. Como que você faz isso? Você, como um bom líder, você não tem que saber todas as respostas. Você tem que fazer as perguntas certas para as pessoas certas e alocar essas pessoas certas nos lugares certos. Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa da minha empresa que ela não estava indo bem no operacional. Ela não executava bem as atividades operacionais, mas ela era muito boa em relacionamento. E todo intervalo do almoço ela saía para pegar cartõezinhos na região, para conversar com empresas da região e sempre trazia um ou outro negócio. E aí, uma vez, um dos líderes chegou para mim e falou: olha, eu não quero mais essa pessoa na operação. E aí chegou em mim e falei: olha, eu gostaria de conversar com essa pessoa. Cheguei para ela e falei: ó, você tem o caminho A e o caminho B. O caminho A eu te dispenso sem justa causa, te pago todas as verbas trabalhistas, fica tranquilo, mas eu não acho que o caminho A é o seu caminho é o caminho B. Você é vendedor. A pessoa: eu sou vendedor? Eu falei: você é vendedor. Vamos lá? Resultado cala a boca de qualquer pessoa. Primeiro ano foi o melhor vendedor da companhia. Bateu meta e tal. Então, nós como empresários, a gente tem que identificar a zona de talento de cada pessoa. E o terceiro caminho é a demissão. Afinal, a demissão é uma ferramenta de gestão. Tem tanto empresário que não demite e não renova a esperança da própria empresa, do próprio time e da própria pessoa que é demitida. Porque se a pessoa não está funcionando, você tem que saber o que fazer com ela. Acreditar no potencial delas é muito importante, mas saber também o momento de desistir delas é tão importante quanto. Então, as pessoas lá na empresa, elas são base. Elas são premiadas, mas também são pressionadas. O que é pressão? A pressão é um privilégio. Pressão é cobrança. Pressão é expectativa. Expectativa sobre um bom trabalho, de um profissional. E eu falo assim, você que é empresário, não aumente salário de pessoas que fazem um bom trabalho. Bom trabalho é inerente a qualquer profissional. Mas a pessoa que quer jogar o jogo, que ela faz um trabalho over delivery, extra mile, acima do esperado, essa pessoa você tem que recompensar. E nesse momento, assim, entendendo de pessoas, entendendo o caminho das pessoas, eu entendi, Daniel, que a gente não pode tratar todo mundo da nossa empresa de forma igual. Igualdade ferra com a empresa. Fala: pô, Diego, como assim? Você tem que tratar as pessoas com o princípio da isonomia, que é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Por quê? Isso é um princípio do direito. Se você tem o caso do Joãozinho e a Mariazinha, o Joãozinho chega no horário, vai embora no horário, faz um bom trabalho, mas faz só o trabalho dele, não ajuda ninguém, não traz conhecimento externo, não vai nos eventos da empresa. Já a Mariazinha, que tem o mesmo cargo, ela chega mais cedo, vai embora mais tarde, ajuda todo mundo, faz o trabalho dela, faz o trabalho dos outros, traz conhecimento externo e vai nos eventos da empresa, nas atividades dele, fica próxima da empresa. Se eu tratar o Joãozinho e a Mariazinha de forma igual, eu vou estar sendo desigual com a Mariazinha. Então, onde eu quero chegar? Lá no Serac as pessoas falam assim: tem os queridinhos aqui do Serac. Sabe o que eu respondo? Tem mesmo. Porque o queridinho, ele é o campeão nos surpreende, ele chega mais cedo, vai embora mais tarde, ele faz mais, ele se conecta com mais pessoas e ele cresce. Então a gente tem um histórico lá, Daniel, de pessoas que começaram na recepção com a gente e hoje são líderes, são gerentes, pessoas que começaram na recepção e são sócios, pessoas que começaram na operação e são sócios. Então, entender de pessoas é muito estratégico para o negócio. Então a gente começou com poucas pessoas. Em 2016 a gente tinha em torno de 18, 20 colaboradores. Em 2020, na pandemia, já estávamos em 300 colaboradores. E nesse ano, com a maior fusão que nós fizemos do mercado contábil, nós estamos em torno de 1.000 colaboradores em 4 bases operacionais. Então a gente precisa de gente boa, a gente precisa de boas lideranças, a gente precisa ser sempre top-down, ou seja, a gente precisa trabalhar a liderança para que ele possa preservar os nossos valores, a nossa missão, nosso propósito, nossos valores da companhia e a nossa visão de linha de chegada, né? Então, é muito importante estratégico você entender de pessoas. Se você é médico, você está na sua clínica, quanto mais próximo, assertivo, quanto mais você puder ativar seu espírito de líder sobre elas, motivando elas também, porque as pessoas não ficam só com você por salário.
Elas ficam por motivação, por caminho, por visão, onde você tá. O pessoal olha o Daniel lá. Pô, o Daniel tá lá no Clex, o Daniel tá lá na MLS. Fala, poxa, eu quero estar do lado desse cara. Ninguém quer crescer do lado de uma pessoa que não prospera. Do lado de uma pessoa que não acessa novos ambientes. Quando existe um limite, as pessoas não querem participar disso. E é óbvio, as pessoas são diferentes, mas quando uma empresa cresce, você quer que o seu consultório cresça, você precisa mostrar que você está crescendo, com quem você está crescendo e os ambientes que você está frequentando. Maravilha. Cara, uma coisa que você me disse, não sei, talvez você nem lembre, deve fazer uns 2, 3 anos, primeiro ano de Clex. A gente estava conversando sobre mentorias e tal, e você me confidenciou uma coisa, cara. Falou, cara, uma coisa mudou tanto em termos de resultado. Uma foi quando você começou, né, assim, a mudar de mesa, a mudar o teu ambiente, sair daquela bolha, aquela mesma bolha que deixa alguns confortáveis, ela também prende, amarra e evita que a gente cresça. Mas outra coisa também, cara, que me chamou a atenção é o teu entendimento que não só você precisava sair da bolha, mas os teus líderes também. Uma coisa que você me falou, cara, mudou tanto para mim. Uma foi quando eu comecei a frequentar mentorias. Outra foi quando eu obriguei, ou não sei como é que você lida com os teus liderados, né? Mas botou os teus liderados nas mentorias também. Como é que foi, assim, essa tua percepção, esse teu insight? Foi um risco que você tomou e, enfim, você tinha uma ideia de que esse resultado ia vir à medida que você saísse da bolha ou não, cara? Você simplesmente deu o passo e esperou Deus pôr o chão? Faz parte a gente dar o passo e Deus colocar o chão, né? Eu falo que o maior risco na vida é você não correr nenhum risco e os passos na vida, os passos mais firmes são dados com as pernas tremendo. E eu vejo que essa é a habilidade. Se você quer ser rico, você tem que ter apetite por risco. Falo, se você quer ser rico, cara, você precisa ter apetite por risco. Não tenta ser rico se você não sabe dormir no barulho. Precisa ter apetite por risco. E dentro da bolha, você vive um espaço mental que é muito perigoso. Por exemplo, pássaro criado em gaiola acredita que voar é algo errado. O contador acredita que viver uma vida próspera muitas vezes pode ser algo errado porque ele não vê, ele não tem outras referências. Quando eu saí da bolha, Daniel, em 2016 a gente faturava R$90 mil por mês. E eu entrei num primeiro grupo de mentoria, investindo R$50 mil. E naquele grupo eu tive outras percepções. Eu vi que as pessoas ali falavam de negócios, falavam de vida pessoal. Era um grupo que estava resetando a minha ambição. Falei, poxa, se eu tô faturando 90, esse cara tá faturando 500, o outro tá faturando 1 milhão, eu posso também isso. E eu vi a importância disso. E aí, de janeiro de 2016 a janeiro de 2019, 3 anos, a gente começou a faturar R$1 milhão por mês. Hoje o nosso ecossistema está previsto esse ano para faturar 285 milhões. Muito mais. Só que isso só foi possível quando eu passei a entrar nesses ambientes, a modelar essas pessoas e a entender que a frequência mudava totalmente. Eu falo que a experiência que você tem muda a sua frequência. Você tem uma experiência, você olha, quando você viu não dá para desver. Paladar não retrocede. A experiência que você teve mudou a sua frequência. Está animado. Fala, pô, aqui que eu quero ficar. A experiência muda a frequência muda a sua ambiência, muda o ambiente que você quer frequentar. Pô, quero estar em ambientes novos, quero participar de ambientes novos. E a ambiência muda a sua referência, você começa a ter novos referenciais. Então, eu, entendendo isso, comecei a evoluir muito, de cabeça. E eu falo que a nossa mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Enquanto você não entender isso, você vai deixar qualquer inquilino morar sem pagar aluguel. Então, na minha cabeça, só mora quem tem resultado. Eu só escuto 3 pessoas. A que tá caminhando comigo para ter resultado que eu quero, a que tá voltando da onde eu quero chegar e a que já chegou lá. São as 3 pessoas que eu ouço na minha cabeça. E ouvindo essas pessoas, eu comecei a evoluir muito rápido. E uma hora eu cheguei e falei assim, primeiro pros sócios, falei assim, olha, vocês estão numa outra frequência energética minha. Vocês precisam frequentar esses ambientes também. E aí a gente começou a investir para elevar também a média dos sócios. Senão a empresa vira bolha ruim também. Né? Vira bolha ruim total. Hoje a gente tem 12 sócios lá. São 9 minoritários e 3 majoritários. Eu sou um dos 3 majoritários. E aí também eu percebi que, além de melhorar isso, eu precisava utilizar esses ambientes como canal de aquisição de novos clientes para contabilidade e também para o ecossistema educacional. Então eu coloquei meus heads comerciais nesses ambientes. Então hoje a gente investe, naquela época a gente começou com 50 mil e hoje a gente investe 7 milhões ano em todas as pessoas que frequentam esses ambientes. Então não sou só eu. Sou eu, minha irmã Carla, que também está na MLS, mentor da MLS, meu pai, meus sócios,
a gente frequenta esses ambientes, os heads comerciais, e esse investimento volta. Volta não só em algo tangível, que é o retorno em dinheiro, mas também intangível, em mentalidade. E aí todo mundo vive a mesma frequência. Porque aquela máxima que todo mundo sabe, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, tem gente que não olha isso, porque a pessoa fala assim, pô, eu sou um cara média 10. Aí você vai ver, o sócio tá média 3, a família tá média 2, aí os líderes estão média 1, aí o time tá média 0, aí você não é um cara média 10. Na teoria das médias, você não precisa ser um gênio matemático, você tá lá embaixo, porque as pessoas que você convive estão numa outra frequência. Então isso mudou muito, Daniel. A gente realmente mudou muito quando a gente entendeu que o ambiente determina quem a gente é e quem a gente quer se tornar. Se a gente quer prosperar mais rápido, tem que estar num ambiente forte, que vai te desconfortar, que vai te puxar, mas esse ambiente que vai determinar o resultado. Uma pergunta, cara, que eu tenho certeza aconteceu comigo, acontece com inúmeros mentorados, colegas, saindo um pouco só da questão empresarial, mas não tirando a influência da empresa, que é o casamento, o matrimônio. O quanto e como você percebeu, eu não sei como é que é assim a tua relação no universo empresarial com a tua esposa, eu digo através de mim que é o seguinte, eu consegui influenciar a minha esposa através dos ambientes, eu não consegui influenciá-la diretamente. Eu preciso que você me ajude, preciso que você olhe isso e aquilo, mas a percepção real dessa importância só veio através do ambiente. Como é que foi para você, ou tem sido em relação ao casamento, o envolvimento ou não envolvimento dela, ou pelo menos a colaboração, uma coisa que o Flávio fala muito, e fala muito bem, é dos acordos, né? Sim. Como é que são os acordos familiares para que a empresa possa prosperar, aí no seu caso, cara? Essa pergunta eu adorei, porque acho que é a primeira vez que me perguntam isso e perguntas novas são bem interessantes. Falo que família a gente treina, né? Tem muito empresário que eu percebo que não cresce por problemas familiares, com falta de acordo, ou falta de perdão, ou não vive um ambiente familiar legal. E hoje eu vivo muito isso com a minha família. Eu tenho o privilégio de trabalhar com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe e com muita gente que eu gosto. E a minha esposa não foi diferente. Hoje ela é minha sócia, não só na vida, mas também nos negócios. A Nelly, que eu amo demais, ela participa como mentora, como empresária, e ela traz muita bagagem e autoridade pela rede social. Porque ela já era do mundo digital, do mundo do posicionamento digital, trabalhou em televisão, trabalhou em SBT, Globo. Então ela trouxe esse posicionamento digital e a gente entendeu essa relevância dentro do nosso ecossistema. Então ela entrou como sócia para compor com uma habilidade que os sócios não tinham ali, não só no boarding do conselho, mas como sócia da empresa, do grande ecossistema. E obviamente a gente precisa delimitar os acordos, para onde a gente está crescendo, para onde a gente está indo. Ela vê que eu trabalho muito, por exemplo, hoje mesmo eu acordei 4:30 da manhã para treinar, porque eu não ia ter um outro momento para treinar. Então assim, chega tarde, acorda cedo, chega tarde. Até te contei que hoje eu vou para uma palestra e vou voltar de helicóptero para poder jantar com ela. Então, assim, a gente vive em acordo, assim, nós vamos crescer, nós vamos lutar junto, a gente tá junto nessa, vamos construir esse império juntos. E com certeza a família, quando a família tá com uma visão alinhada, você faz muito mais fácil, porque é o que a gente tava falando, às vezes a família não tem a mesma visão, não entende. E as pessoas que não têm a mesma visão que você nunca vão entender por que você trabalha com tanta intensidade. Ela não vai entender, porque ela fala, pô, não tenho visão, eu não tô olhando. E visão, o que é visão? Visão não é o que você vê, é o que você imagina. A visão é uma imagem fotográfica do seu futuro. Então, o meu futuro com a Nelly, com a família, com os filhos, com os meus pais, os pais dela, a gente precisa se imaginar junto. A gente até fala assim, ó, em 2028 a gente quer ter o nosso avião. Em 2028 a gente vai para Trancoso. Então a gente vive esse sonho junto. A gente vive esse sonho junto. E é um sonho, a gente vai ajudar tantas pessoas, a gente vai fazer um evento num estádio em 2028. Então a gente vive esse sonho junto. E é muito mais gostoso sonhar junto. Total, total. Cara, uma coisa que é muito poderoso para todos os modelos de negócio, mas eu vejo isso muito presente dentro da medicina. Eu vejo o seguinte, cara, a medicina talvez a escala de negócio ela não seja própria para todas as áreas médicas. Porém, todo médico, na minha visão, tem uma certa vocação educacional. E aí eu quero te perguntar o seguinte, cara, quando e como você entendeu que o modelo educacional precisava ser explorado, como você tomou essa decisão e qual a importância ou relevância desse modelo no teu dia hoje? Porque, para quem olha de fora, às vezes dá a entender que você pivotou ou você só multiplicou. Como é que foi essa questão de você
plugar o modelo educacional e quando você viu isso? Todos nós somos mentores. A gente é mentor da vida, a gente é mentor da família, a gente é mentor do time, a gente pode ser mentor do nosso cliente e também do nosso mercado, do nosso próprio mercado. E a educação é algo que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Sempre vai existir o treinamento, o ensino, a educação. Se você pegar pelas maiores empresas da bolsa, as empresas de educação, elas só valorizam, porque sempre existe espaço para você mentorar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Muitas pessoas às vezes acham óbvio. Ah, mas é óbvio que eu falo. Óbvio para quem? O óbvio, quando ele é dito com quem tem propriedade, né? Você só pode falar com autoridade aquilo que você viveu com profundidade. Quando ele é falado, para você pode ser óbvio, mas para outra pessoa pode ser uma virada de chave da vida dela. E às vezes aquilo que você não faz, que você acha óbvio, é o seu dom inexplorado. Aquela sua trava mental, é o seu dom inexplorado. E a pergunta que eu sempre falo é assim: quanto que o Daniel de hoje pagaria? Quanto que o Daniel de hoje, com o conhecimento que ele tem, o Daniel do passado, 10 anos, pagaria pro Daniel de hoje ensinar o Daniel do passado, há 10 anos? Se você fizer essa conta, você fala, cara, eu pagaria 1 milhão, 2 milhões, tudo que eu tenho. Porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje e ensinasse o Daniel do passado há 10 anos, eu teria feito em 2, 3 anos isso. Muito mais rápido, até antes disso. Porque eu aprendi muita coisa. Então, esse conhecimento técnico e de gestão e de crescimento de resultado, ele é totalmente monetizável. Mas quando que eu tive esse insight? A gente foi uma empresa de apenas ecossistema de soluções empresariais com um core foco em contabilidade e assessoria jurídica e tal, até 2021. Em 2021, eu já tinha clientes muito fortes na educação, como G4 Educação, como Thiago Nigro, como Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, como Renato Cariani e como lançadores digitais. E eu pegava, porque eu sou contador, eu pegava e olhava os números e eu falava assim, caraca, isso é impressionante. A margem é alta, a responsabilidade em relação à contabilidade é muito menor. Eu falo, poxa, eu posso também fazer isso. Eu também tenho um amigo que eu sempre falo dele, que é o Ricardo Novak, e ele é meu cliente também, meu amigo e tal. E eu olhava assim e falava assim, cara, esse cara tá voando. E ele faz pra dentista. Pô, eu vou começar a olhar meu mercado. E aí eu olhava, eu era totalmente assim, perdido em relação a quanto os contadores faturavam. Só pra você ter ideia, 60% dos contadores hoje no Brasil não faturam 40 mil por mês. E 80% não fatura 100 mil por mês. Que faturam 1 milhão é só 3% ou menos por mês. E naquela época, 2021, eu faturava em torno de 2 milhões por mês. Então eu olhei o mercado e falei assim, cara, eu posso ensinar meu mercado. Ao invés de eu disputar o mercado, eu posso correr ao lado. Que eu falo que rivalidade é ruim, mas competição é bom. Porque competição é um acordo coletivo que todos estão dispostos a fazer o melhor pelo mercado. Então eu elevei a barra do mercado, todo mundo vai ser valorizado. Então eu quero elevar o mercado. Aí eu lancei, eu tava tendo um filme de lançamento nos cinemas, que era o 007, o filme novo de 007. Eu olhei aquilo e falei assim, poxa, eu nunca gostei de nada tradicional. Falei, vou lançar um filme meu. Vai se chamar 00J. É o Johnny, agente secreto do passado. Quem quer assistir, vai lá, Missão Contador 00J, tá lá no meu canal. 1 minuto e pouco. Johnny, o contador do passado, agente secreto que ninguém conhecia, não tava na internet, nada, e que não queria que o Johnny contador, que é o mesmo personagem, contasse pros outros contadores que ele fez pra chegar onde chegou. Então eu fiz um negócio com Ferrari, recebendo a mensagem, foi muito legal. Muito legal. Super produção o filme. E aí eu achei que ia bombar. Meu primeiro evento. Fiz o primeiro evento, deu 28 pessoas. 28 pessoas. E naquele evento eu lembro que eu cobrei um ticket, era um ingresso duplo de 4 mil e poucos reais pra 2 pessoas. Não, 2 mil e poucos reais. Naquela época o G4 já cobrava 20 mil reais a imersão. Eu achei que a minha imersão ia bombar. Só que não bombou, 28 pessoas. E aí eu comecei a fazer os eventos, uma sequência de eventos. Comecei depois pra 100 pessoas, depois pra 300 pessoas. O ano passado nós fizemos um evento de ir pra 3 mil pessoas. Esse ano a gente fez mais de 40 eventos, sendo um pra 600 pessoas, um pra 2.500 pessoas. Vai fazer um pra 5 mil pessoas agora em novembro. E em 2028 a gente vai fazer um estádio. Mas essa consciência educacional começou primeiro com os eventos. E em 2023, o Flávio, o Joel e o Caio me chamaram para ser cofundador da MLS, que nós estamos juntos dentro da Mentor Link Society, que é esse grande ecossistema, o maior do Brasil de educação executiva, empresário aprendendo com empresário. E ali era um dinheiro novo que eu não via, porque eu só estava em movimento com os eventos, mas eu não tinha mentoria. E aí eu falei assim, bom, a gente precisa ter mentoria, time, vamos lançar uma mentoria? E a nossa meta é ter 50 mentorados em um ano, 2024. Nós fizemos 50 mentorados em 13 dias.
Olha a demanda reprimida, um dinheiro novo que eu não via. 13 dias. 24 não tinha, Não tinha mentoria. Tinha evento, mas não tinha mentoria. Então nós fizemos 50 mentorados em 13 dias. Nós fizemos 278 mentorados em um ano. Nós fomos premiados como o segundo maior clube em faturamento da liga da MLS lá na Argentina. Então aquilo foi um negócio que falei, cara, que demais. E eu percebi que a educação é tão forte que ela gera autoridade, visibilidade, notoriedade, gera desejo. Você fica cada vez mais referenciado no mercado, traz contratos de contabilidade, o ecossistema se retroalimenta. Então todo mundo que nos assiste pode ser mentor. E a melhor forma de você ser mentor é plugando num outro mentor. Fala assim, Daniel, cara, me ensina o que você sabe. Daniel, cara, quem não conhece o Daniel, você é da audiência dele, mas se você não conhece, você precisa mandar mensagem pra ele. Se você já conhece, ele precisa falar com outro médico, porque precisa conhecer esse cara. O cara tem resultado, tem track record, o cara acessa ambientes muitas vezes que você não acessa. E se você fala, poxa, eu quero aprender a ser mentor, eu quero aprender a ter mais performance no meu consultório, eu quero aprender a ter mentalidade de campeão, tem que colar com quem tá na frente. Então eu entendi isso. Eu falei assim, cara, eu preciso viver essa parte educacional junto. E uma coisa que é muito legal trouxe um propósito absurdo, porque eu já gostava do que fazia, eu sempre gostei. Só que depois que eu entrei na internet, na área educacional, a minha família também, a gente começou a transformar a vida de pessoas e hoje a vida do aluno transformada, ele agradece muito mais do que a vida do cliente transformado. O cliente, na minha visão, na minha área, ele te trata muitas vezes como um prestador de serviço. Que ele gosta, que ele confia, mas que talvez não faça mais do que a obrigação dele. De trazer resultado, de trazer uma visão. Mas o mentorado, o aluno, ele te trata muitas vezes como fã, ele agradece, ele vê a vida transformada, ele continua, ele honra o seu tempo. Então, são esses pilares que hoje me motivam cada vez mais a tracionar esse ecossistema de educação, que hoje a gente tem 8 mil alunos nos nossos eventos, nos nossos cursos online, e a gente tem quase 400 mentorados em 4 comunidades diferentes. Maravilha. Cara, uma coisa que eu vejo que talvez de todas as habilidades, aquela que eu considero obrigatória para ser um bom mentor, para ser mentoria, na minha concepção, nada mais é do que liderança, né? É a gente gostar de servir. E é uma coisa que já veio, né? Já vem na bagagem com muita gente, mas às vezes tem o cara que ele não enxerga isso. E como é que você ensina, se é que é possível ensinar, um cara que eventualmente quer construir uma comunidade, quer construir um educacional, mas ele não tem essa natureza de servir? Porque servir é o seguinte, cara, você tentar ajudar com as ferramentas que você tem, sem esperar nada em troca. A consequência muitas vezes vem, né, do ponto de vista financeiro, ou gratidão, ou qualquer outra coisa, mas essa atitude de servir, ela tem que ser natural de alguma forma. Como é que você implanta esse chip em alguém, cara? Muitas vezes não dá pra você implantar, porque quem não nasce pra servir não serve pra liderar. A gente tem que servir sempre. E eu falo que a CC é um cara que serve. Você serve em qualquer ambiente que você entra. Todos os ambientes que eu entrei, que eu investi, eu pensava, obviamente, em ter ROI, resultado, retorno do investimento, mas o primeiro pilar era como que eu posso ser útil para essas pessoas que estão aqui. E para você ser mentor, uma coisa que você precisa gostar é de pessoas. Senão você pode até ser mentor, mas uma hora você vai ficar de saco cheio. E gostar de pessoas é liderar, gostar de pessoas é olhar no olho, é ajudar. Eu falo assim que o mentor, ele não é só o professor. Uma hora ele precisa ser o professor. Uma hora ele tem que ser o psicólogo. Uma hora ele tem que ser conselheiro. Uma hora ele tem que ser patrocinador. O que é patrocinador? É o cara que fala assim, olha, o maior especialista do nosso grupo é aquele cara ali. Patrocinador. Uma hora ele tem que ser o aglutinador. O que é aglutinador? Gente, vamos fazer um churrasco? Vamos. Vamos visitar uma empresa? Vamos. Você tem que ser o cara que aglutina. Porque no final das contas, um bom mentor é um gestor de comunidade. É um gestor de pessoas. É um gestor de uma causa comum, de um inimigo comum, de um ideal comum. E que ele tem o antídoto, as ferramentas de coisas que ele já fez, já passou, para que possa melhorar dessa comunidade. E essa comunidade, ela cresce quando você entende. Cara, eu entendo de pessoas, eu observo as pessoas, eu contribuo e aprendo com as pessoas, eu defendo as pessoas dessa comunidade, e isso tudo é um grande poder da inteligência coletiva, que vai ser sempre maior do que a inteligência individual.
que é o poder do many to many, do muitos para muitos, não do one to many, do um mentor para todos. Então, eu não vejo uma possibilidade de implantar um chip em quem não gosta de pessoas. A pessoa precisa querer ser mentor, mas precisa falar assim, bom, eu gosto de pessoas, eu gostaria de liderar pessoas, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque parece fácil o trabalho, mas, cara, o mentor ele tem que estar à disposição do seu mentorado. Ele tem que estar, ou ter ferramentas, ou ter time para estar à disposição. E eu falo que para você cobrar mais caro numa mentoria, você tem que ter 3 musculaturas. A primeira, quem é o mentor? Ou seja, o mentor é relevante para a área? Quem ele acessa, os ambientes que ele acessa, os números que ele tem, ele é relevante? Check. A segunda é, qual é o ecossistema que ele tem? Ou seja, ele se conecta com muitas empresas, muitas pessoas, muitos profissionais. Essa é a segunda. E a terceira é, qual o tamanho do time dele? Porque uma mentoria que depende de um time pequeno, você não consegue cobrar tão caro. Você precisa ter um time muito bom. Então, assim, não dá para implantar a pessoa gostar de pessoas. Mas se ela entender a visão, se ela gostar de ensinar e se ela acreditar que é uma habilidade treinável, que eu acredito, treinável, ela dar o suporte, ela ser o mentor, o professor, o patrocinador, o aglutinador, o ditador, porque muitas vezes a gente tem que ser ditador. Fala assim, irmão, você tem que fazer isso e acabou. Faz isso e acabou. Essa semana mesmo, eu tava falando com uma pessoa, eu falei assim, olha, seguinte, demite essa pessoa agora. Desliga essa call e vai lá e demite ela. Porque parece que as coisas não funcionam. As pessoas, muitas vezes, elas funcionam na porrada. E empreender é isso, é porrada todo dia. Não é quanto você aguenta só apanhar. É quando você aguenta cair, levantar e seguir em frente. Maravilha. Cara, falando em habilidade treinável, eu não sei o quanto isso é doloroso para a tua comunidade, mas para a comunidade de médicos é uma coisa que dói na alma, é o tal do exercício da venda. Foi ensinado, aí falando em implantar chip, cara, eu não sei porquê, mas implantaram um chip na cabeça dos médicos, que vender é ruim, que vender é errado, que o sucesso financeiro, ele é totalmente, digamos assim, contra a filosofia do médico, né? Cara, como é que... Não sei se você encontra isso na tua comunidade. Talvez em algum nível, sim. Como que você ensina ou influencia positivamente as pessoas sobre a importância de vender, mas vender bem, né? Vender, o que é vender com ética? É você entregar algo bom para quem precisa. Exato. Né? Então, que é completamente diferente de empurrar qualquer coisa, né? Sim. Esse é o maior desafio. Eu acredito que na maioria dos empresários esse é o maior desafio. Principalmente na minha área também é um grande desafio. E na minha área, na sua área, eles são muito bons tecnicamente. A gente não precisa ensinar eles a técnica muitas vezes, porque eles sabem, mas eles não sabem vender. Então vamos fazer uma consciência de um paralelo. Venda é importante? É muito importante. Por quê? Se você quiser fazer qualquer coisa na sua clínica, no seu negócio, na sua empresa, a lógica é, primeiro você vende, depois você arruma a casa. Não dá para contratar pessoas melhores, estabelecer processos melhores, ou ter sistemas melhores, equipamentos melhores e buscar conhecimentos melhores se você não tem dinheiro. A lógica é dinheiro, depois você faz as coisas, e não ao contrário. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, mas no mundo do empreendedorismo é ao contrário, é progresso e ordem. Você coloca dinheiro para você fazer as coisas. E se você não tiver essa habilidade, você vai ter que contratar pessoas para terem essa habilidade. Só que, vamos lá, vamos refletir. Os maiores empresários do mundo, todos eles são vendedores. Todos eles têm essa habilidade. Os maiores empresários. Então, bom, já temos um modelo. Segundo, acreditar que vendas é manipulação, é algo negativo, você está com, ou pode estar com 2 problemas. Primeiro, falta de autoconhecimento e autoconfiança. Você não confia em você mesmo. E você precisa trabalhar isso. Ou segundo, você não confia naquilo que você vende. Porque se você confia em você e confia naquilo que você vende, porque vendas é uma transformação positiva na vida de outra pessoa. Você está numa das profissões que, para mim, se não for a profissão mais importante do mundo, é uma das mais importantes do mundo. E por que você não pode ser bem remunerado por isso? Johnny, mas eu quero ser bem remunerado, só não quero falar com as pessoas. Mas por que você não quer falar? O que te impede de falar? Qual que é o bloqueio? Qual que é a trava mental que te impede de fazer isso? Então, você precisa entender que vendas é transformação. Na minha opinião, é um binômio de gestão e emoção. Gestão de números, gestão de dados, gestão de controle. Você precisa controlar. Quem não mensura não controla. E emoção. Lidar com frustração, expectativa, com não. Porque muitas vezes a gente não quer lidar com
a rejeição. Ou seja, pô, tô tentando vender e não tá funcionando, acho que eu não sou bom, mas é uma habilidade treinável. E se você entender a importância disso, você vende. Então, vendas é transformação. Acredite em você, acredite naquilo que você vende. E venda para as pessoas. E muitas vezes as pessoas, elas querem comprar, mas elas precisam da explicação certa, do motivo certo, dos resultados que você, médico, já gerou. E, cara, tem profissão mais bonita do que você curar a vida de uma pessoa, do que você trazer bem-estar, do que você trazer confiança para as pessoas. Não tem profissão mais bonita do que ser médico. Então, assim, precisa sim ser muito bem remunerado, precisa sim saber vender. E como a gente aprende a vender? Vendendo. Como a gente aprende uma nova habilidade? Sendo intenso. Eu falo que intensidade distorce tempo. Se você coloca na sua cabeça, cara, eu não sei vender, reconhecimento, humildade intelectual, fala assim, cara, eu vou aprender a vender, o que eu tenho que fazer, qual que é a mentalidade? Vender todo dia. Porque quando a gente procrastina, Daniel, e a gente não faz aquilo que precisa ser feito, uma outra pessoa que é pior do que a gente avança e toma o nosso lugar. Então, assim, a gente precisa entender sobre vendas, a gente precisa vender, a gente precisa fazer o negócio acontecer, precisa entender que isso é transformação. E eu hoje me considero um vendedor. Sou VP na empresa, mas não é de vice-presidente, é de vendedor power. Então eu gosto de vender. E eu entendi esse jogo, só que eu entendi, Daniel, depois dos 30 anos de idade. Com 30 anos de idade eu entendi que isso era importante quando eu entrei nos ambientes. Até então eu queria ser o quê? Operacional. Queria ser técnico, queria arrumar minha empresa. E aí a minha empresa não crescia. Não crescia tanto como cresceu quando eu ativei essa habilidade. Eu sempre brinco que vendas é um esporte, eu vejo como um esporte, né? Quer dizer, um esporte você precisa, tem um esforço envolvido, né? Tem uma certa competitividade e é um esporte de contato, né? Total. Quanto mais contato eu tenho, mais eu vendo. Legal, nunca ouvi isso, muito bom. Esporte de contato, vou usar esse daí, gostei, já peguei pra mim, porra, foi falar dessa. Cara, uma coisa que eu considero importante é a nossa habilidade, de alguma maneira, de influenciar, né, as pessoas positivamente e saber conduzir, ou pelo menos ser uma boa referência, né, para quem está ali próximo de nós. Se você fosse, vamos supor que você fosse começar a tua jornada, tenta se transportar como um médico hoje, olhando tudo que você tem à mão, né, rede social, tudo. Mas, começando do zero, qual que seria o seu passo a passo? Para onde você iria? Para onde você olharia? Quais seriam as suas referências? Qual que é o seu dia 1? Começando do zero, a primeira coisa que eu faria é identificar quais são as minhas habilidades e o que eu preciso para somar para o meu crescimento. Começando do zero, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Certo. Então, qual conhecimento que eu tenho e qual eu não tenho? Porque se eu não tiver, a primeira coisa que eu faria é procuraria uma pessoa com habilidade complementar. Pode ser um líder ou pode ser um sócio. Então, já que eu sou bom em vendas, eu vou competir um sócio operacional ou um líder operacional. Então, eu multiplicaria o meu talento, a minha zona de potência com uma pessoa que não faz aquilo que eu faço e vice-versa. Eu frequentaria ambientes que no começo eu não tivesse dinheiro, seriam ambientes gratuitos, principalmente onde o meu cliente está. Então, onde que o meu cliente está? Cara, ele está numa academia, ele está num restaurante, ele está num evento de empreendedorismo bem baratinho que eu posso ir para conectar. Porque se eu estiver no ambiente certo, eu vou conseguir tracionar o resultado certo. E eu entraria com tudo na rede social. Ou seja, eu faria conteúdo na rede social, porque hoje a rede social é um canhão de exposição. Eu falo que a cara que você não bota é a vida que você não vive, você precisa botar a cara e gera desconforto, dá trabalho, mas eu não falo nem que dá trabalho, que é o trabalho. Então, estar na internet não é uma opção, é uma obrigação e a gente precisa estar lá. E as pessoas estão procurando muito nessa era os founders, né? Os donos de empresa e influenciadores, que são valorizados. Quem está por trás do CNPJ? Então, eu na rede social produzindo conteúdo, e o conteúdo não é só conteúdo técnico, é conteúdo técnico e o contexto da minha vida. Eu ia trazer mais conexões com as pessoas. Nos ambientes certos, eu ia me conectar com empresários que já teriam ali a consciência da compra do meu produto ou do meu serviço. E com as pessoas certas, que pode ser o time, o líder, o sócio, porque sócio, quando a gente traz, dependendo do deal, a gente nem gasta, ou seja, a gente vende a visão, vamos entrar junto, tô no dia zero, não tenho cliente ainda, então eu falo assim, ó, você executa e eu vendo, vambora? Vambora.
Entendeu? Então eu teria uma pessoa complementar para fazer aquilo que eu não faço tão bem, eu estaria no ambiente certo para prospectar mais rápido, com um ambiente ou de baixo custo ou sem custo, e estaria na internet, porque é o trabalho, não gera custo e tem uma escala muito importante, muito bizarra de alcance para mais pessoas. Um dos grandes erros, entrando nesse universo da comunicação e do digital, um dos grandes erros, pelo menos dos profissionais médicos, é na hora de produzir conteúdo, tá produzindo para o coleguinha do lado, né? Tá produzindo para Uhum. o médico, quer dizer, tá preocupado com o julgamento do outro, na hora de se conectar com o paciente. Imagino que no universo da contabilidade, que é essencialmente técnico, não vai fugir, até porque eu estava tentando pensar aqui quantos contadores eu conheço que tem uma contativa É. e se comunica com a audiência. E diante dessa lógica, tem uma coisa que o Joel, já vi você falando bastante também, que não adianta ser o melhor, né, cara? Você precisa ser também o mais conhecido. E é uma coisa que eu sempre falo, isso é válido desde que o melhor não seja o mais conhecido. Então, se o médico, o contador, se julga o melhor, é tua obrigação ser o mais conhecido, né, cara? Exatamente. Eu falo que na internet, primeiro você precisa parecer bom, depois você se prova bom. E parecer bom não é só o seu conhecimento técnico, é o seu contexto. Ou seja, onde você está, os ambientes que você está, quais são os seus resultados, com quem você se conecta. E todos os pilares, que eu chamo pilares da influenciosfera, que gravitam sobre a sua influência, são importantes. Porque nós estamos na era da influência digital, física e digital. Influência física começa onde? Em casa. Se você é um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, você tem uma influência em casa, a sua influência positiva começa ali. Segunda influência, você é influente na sua região, cara, na sua cidade, na sua região, check. Terceira influência, influência no seu mercado. Você precisa ser influente em alguma área, alguma especialização, algum tipo de cliente, check. E aí você vai para as influências digitais, ali foram as físicas, as digitais. Você precisa estar em todas as redes sociais, todas, porque são pessoas diferentes, relações de consumos diferentes, momentos diferentes. Então, eu tô hoje em todas as redes sociais. Eu falo que Instagram é a melhor rede social para vender, YouTube para se relacionar, TikTok para viralizar, Kawaii, a rede social do futuro, e o LinkedIn, melhor rede social profissional. Você precisa estar em todas, postando conteúdo em todas. Você precisa ter eventos próprios ou participar de eventos que o seu público esteja ali. Então é bom você ter evento próprio, mas pô, eu sou médico, eu preciso ter um evento próprio. Se você entrar no mercado de educação, com certeza. Mas imagina o seguinte, quanto que aumentaria o seu LTV ou a recorrência ou a indicação se os seus clientes mais bem satisfeitos estivessem num jantar com você? Evento, não fala evento grande, um jantar com você, algo exclusivo no ano. Cara, isso aumenta muito. Eventos são muito importantes. Podcast, a gente está gravando o seu podcast aqui, podcast próprio e de terceiro. Palestras, você ser palestrante, você participar de palestras. Eu comecei minha jornada de palestras há 4 anos. Primeiro ano não cobrava nada, segundo ano cobrava 20%, terceiro ano 50% e agora 70% pago. Ou seja, eu comecei lá, minha palestra era de graça, o segundo ano comecei a cobrar 5, 10 mil reais. Hoje, as empresas me pagam 50 mil reais, se for em São Paulo, para eu palestrar pro mercado. Por quê? Porque eu construí essa narrativa. Outra coisa, prêmio. É muito importante você ganhar prêmio, porque as pessoas acham que prêmio se concorre, mas prêmio se inscreve, ele não se concorre. Porque se você ficar esperando, pode até ter prêmio que vão te chamar, mas a maioria dos prêmios você se inscreve. E você gera uma repercussão absurda quando você tem o prêmio. E assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é muito bom para você estar nos principais veículos de informação, nos portais, nas revistas e tal. Toda essa influenciosfera eu gosto de trabalhar. Só que nada adianta se eu trabalhar só o conteúdo técnico. Eu preciso trabalhar também o meu contexto. Fortalecer o meu contexto, a parte pessoal. E uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu gosto muito, é as pessoas altamente bem-sucedidas são curiosamente contrastitórias. Contrastitórias não existe essa palavra. Eu que inventei. Mas é como que você gera contraste fazendo aquilo que você faz. Exemplo, a gente aprende que o advogado, o contador no meu caso, ou o médico, a gente tem que ser sempre muito sério, tal. Sabe, cara, se você for você, com coisas que você gosta de fazer pessoalmente, a pessoa te olha e fala assim, poxa, eu não sabia que o Dr. Daniel gostava de fazer isso aqui. Que legal. Você entra na cabeça da pessoa porque você gera um contraste. E quando você entra na cabeça da pessoa, ela emite uma opinião. Ela pode gostar, ela pode não gostar, ela pode achar ridículo, ela pode achar engraçado. Mas se você entrou na cabeça dela, você consegue converter ela muito mais rápido. Fala assim, putz, eu não gostava dele, mas agora eu gosto. Eu não sabia o que ele fazia, mas agora eu sei o que ele faz. Porque o contraste, ele gera
a atenção. E a gente está na era da retenção da atenção, né? Como a influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo, se você faz a pessoa te olhar, ela fala, caraca, gerou contraste. Então, além disso, a gente precisa saber como gerar contraste. Você sabe que o pessoal lá no Clex brinca muito comigo que eu sou dançarino e tal, que é um negócio que eu gosto. E não tem nada a ver um contador que é advogado que é dançarino, não existe isso. Quando eu fiz a minha primeira faculdade... Lógico, inclusive. Não tem lógica nenhuma. Eu fiz minha primeira faculdade de Direito, na PUC. E aí, os meus amigos, eles falam assim, cara, eu não acredito que eu conheceria um cara que é advogado, empresário e gogoboy. Eles me zoando. Então, assim, cara, isso gera contraste. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas vamos dar exemplos de contraste. A Cris Junqueira, que é dona do Nubank. Cara, ela fala no mercado financeiro, é super rígido. Ela posta conteúdo falando sobre isso. De repente, ela tá na Disney falando sobre cultura, emoção e tal. É uma coisa que gera contraste. O Flávio tocando violãozinho de meia. Cara, gera contraste. Então, essas coisas geram contraste. O Joel lá, o cara professor, tal, de repente na tardezinha, tocando pagode, cavaquinho e tal. Isso gera contraste. Então, você ser você, em coisas que você gosta de fazer, não deixa que os outros vão te julgar, não deixa que nada te paralise, porque vão te julgar. Quando você cresce, você vai ter um monte de gente te julgando. E eu falo que o hater é o seu melhor funcionário. Ele para de falar da vida dele pra falar da sua e você não precisa nem pagar. Esse é o fato. Cara, e quando eu tô crescendo, cada vez que eu tenho mais hater, eu pego a mesa, boto uma cadeira pra sentar mais um. Porque você tá crescendo e você precisa entender que é muito melhor você crescer e ser julgado do que você não crescer e ser ignorado. Tem muita gente boa sendo ignorada. Porque tem medo, por exemplo, que vão chamar ele de blogueirinho, blogueirinha. E eu falo que blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza pra não fazer, precisa ser feito na internet. Então, ao invés da pessoa te incentivar, falar, caramba, doutor Daniel, eu acompanho seus conteúdos, eu tô adorando. Como ela não sabe fazer o que você faz, ela te critica porque ela faz piada contra a própria incompetência dela. Então é muito mais fácil ela falar isso. Então, assim, tem que continuar crescendo e não se preocupar com as críticas. Cara, mas o hater de hoje, ele é o fã de amanhã, né? Ele é o fã de amanhã. Ele é o hater de hoje, ele é o fã. Tem muita gente que copia e dá print naquilo que você posta, mas não compartilha, não engaja. Ou seja, a pessoa tá sempre te vendo, ela sabe o que acontece na sua vida, mas ela realmente é o seu fã. É o seu fã da manhã. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, o universo da contabilidade é gigantesco e é tão amplo, imagino, assim, em termos de possibilidades e caminhos, do que o mercado da medicina. O quanto você sentiu necessidade, porque uma coisa que eu oriento alguns colegas, até dentro da própria cirurgia plástica ou outros nichos da medicina, é a necessidade do cara de nichar para ele ser reconhecido. O quanto você sentiu essa necessidade? Você chegou a nichar dentro da contabilidade para se tornar autoridade num nicho e depois extrapolar? Como é que foi isso, cara? Excelente pergunta. Quando a gente começou, nós éramos nichados para cartórios. Nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil. Nós temos 1.000 e poucos clientes, tem mais de 13 mil cartórios no Brasil. A gente era nichado. Só que depois de um movimento, quando a gente foi crescendo, a gente perderia muitas oportunidades se a gente não abrisse o leque. Hoje o Serac é um ecossistema e atende várias especialidades. Mas nós temos 3 principais nichos, que são cartórios, empresas de educação e empresas do digital. A gente não atende só estrelas, a gente atende muita gente conhecida, mas a gente tem esses 3 principais nichos. O que eu acredito, que eu sempre oriento, a estratégia do nicho ela é importante. E se você quer tracionar essa estratégia, apesar de você depender apenas de um nicho, que é um pouco perigoso, você se torna o maior especialista do nicho e faz com que você olhe com mais foco, mais clareza esse tipo de mercado. E o cliente, para ele, nós somos feitos para tomarmos decisões fáceis. A gente é fisiologicamente feito para tomar decisão fácil. O cérebro ele não quer gastar muita energia, ele quer economizar energia. Então, quando você é especialista do nicho, você vira a única decisão do seu cliente. Então, é mais fácil ele te contratar. Só que tudo na vida tem prós e contras. Tudo na vida. Então, qual que é o pró? Cara, você fica mais focado, você é mais intenso, dá mais resultado, a margem melhora e o seu cliente te contrata mais fácil. Qual que é o contra? Você depende só de um mercado. Se aquele mercado tiver algum problema, você pode se prejudicar e você perde muita oportunidade. Porque aí você faz com que o seu cliente olhe para o lado. Ele olhou para o lado, ele pode contratar uma outra pessoa e até sair de você. E o que eu falo quando você tem um nicho, cara, é muito bom, principalmente no começo é muito bom, e eu aconselho. Quando você não tem um nicho, você precisa verticalizar as áreas que você atua. Por quê? Porque senão um nicho acaba subsidiando o outro. E aí você perde o controle. Aí você não tem clareza qual que é o nicho mais rentável ou qual nicho estrategicamente você está tendo menos resultado, mas faz sentido
para sua operação. Porque lá no Senac, como é um ecossistema, a gente precisa ter clareza em todas as verticais. Porque por mais que a gente tenha uma vertical que não esteja tão rentável, ou que até eventualmente esteja dando prejuízo, ela é estratégica para reabastecer os outros nichos? Check. Se ela não for, saber também descontinuar alguma unidade de negócio faz parte do empreendedorismo. Maravilha. Cara, para a gente resumir o bate-papo, uma das coisas que eu acho que para você também chega uma hora na vida que o resultado financeiro ele não é o que essencialmente vai mover a gente, né? Porque chega uma hora, é mais um número, mais um número, mais um número. Eu acho que a gente resume a nossa trajetória e olhar para frente através de legado ou através de propósito. Quando você olha para você, tua carreira, o que você fez até aqui e o que você quer fazer para frente. Qual que é o legado que você quer deixar, né? Assim, não vou entrar naquela... Às vezes a galera pergunta, né? Qual o texto que você quer deixar na lápide? Não, na verdade, o que você quer deixar na mente das pessoas que você se relacionou? O que você quer que as pessoas levem de você com elas? E qual o teu propósito real? Aquilo que te alimenta? O legado que eu quero deixar vindo da empresa que eu sou uma das pessoas que comandam é o Senac ser a contabilidade mais influente do Brasil. Hoje você pode falar assim, pô, mas será que já não é? Pode ser para alguns, mas tem muito mercado que tem muita gente que ainda não conhece a gente. Então eu quero que o Senac seja a contabilidade mais influente e eu seja um cara que comandante de uma valorização da profissão contábil e do mercado contábil. Ou seja, o profissional que saiu do tradicional, disruptou o mercado, se conectou com um monte de gente e levou um monte de gente junto. E eu falo que é o legado que eu quero deixar pessoal mesmo, que o sucesso que a gente tem está diretamente ligado ao impacto positivo na vida de outras pessoas. Então, quanto mais pessoas eu transformo, maior é o legado sobre elas, maior é o impacto sobre elas. E eu não faço força sozinho. Eu torço muito para todas as pessoas do meu mercado, os concorrentes, os outros influenciadores crescerem muito, porque quanto mais eles crescerem, mais eu cresço. Então, eu não vejo nada como rivalidade, eu vejo como competição. Eu não vou deixar avançar no meu espaço. Eu vou continuar sendo competitivo, mas eu vou também ser colaborativo. Então, eu vou ser coopetitivo, colaborativo e competitivo. Então, será que como marca nacional a mais influente, a contabilidade mais influente do Brasil. E o Johnny como agente de transformação, promovendo o nome, a valorização da contabilidade como algo que vai além dos números. Vai do contato humano, vai da presença digital, vai de ensinar o empresário que muitas vezes tem problemas na gestão a ter uma visão melhor. Eu falo que uma empresa sem lucro gera frustração, sem caixa gera confusão e sem liberdade gera prisão. A gente tem que oferecer mais tempo e mais riqueza para o empresário. E muitas vezes o profissional que vai conectar o empresário, o profissional que gera valor é o contador. Maravilha. Cara, eu falo que, assim, na verdade, legado é o nosso exercício da imortalidade, né? Assim, é a gente, enquanto ser humano, querendo transpor aquilo que é restrito ao ser humano, que é a finitude da vida, né? A partir do momento que a gente deixa legado, a gente transcende isso, a gente impacta outras pessoas, é um pouco de nós que as pessoas levam. E eu acho que é um pouco dessa filosofia como educador, né, como empresário, é poder impactar o meio e, cara, que daqui 10 anos, né, a contabilidade seja outra porque o Senac passou, que o universo de contadores ou o universo de empresários que circundaram ao redor de você sejam outros através da atuação, e esse é o nosso exercício da imortalidade. Cara, foi um prazer conversar contigo. Irmão, obrigado. Obrigado. E uma honra. Sempre comigo. Uma honra. Sempre comigo. Eu gosto muito de aprender com você, gosto muito de estar no mesmo ecossistema de pessoas que performam e tá aqui no seu podcast falando com a sua galera. Conta comigo, que precisar, conta comigo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, moçada. Você, médico, que está sempre buscando aí resultados melhores, fica ligado no podcast, o Médico Mentor e todos os nossos conteúdos aí que vão impactar a sua rotina de alguma forma. Se você confia, só assiste. Obrigado, moçada. Tamo junto. Ó, bateu uma hora. Uma hora,